Nós te damos graças por esse tempo, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos sim apreensivos, Senhor, estamos sim numa grande expectativa, ó Deus, de que o Senhor faça passar essa tempestade, ó Deus, que temos vivido pelas questões, ó Deus querido, desse vírus. Deus, nós queremos orar por cada pessoa que estão nas suas casas agora. Eu percebo que algumas pessoas estão apreensivas, estão tristes, estão preocupadas, mas eu oro agora para que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada um desses corações. Eu oro por aqueles que estão enfermos, preocupados. Eu oro por aqueles que estão tendo alguma falta, alguma necessidade. Eu oro para que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, ó Deus querido, e cuide deles em todas as situações. Eu oro e abençoo e agradeço por aqueles que têm nos ajudado a montar as cestas básicas, a levar alimento para as crianças ali e as famílias do Manancial. Pai, eu quero agradecer por cada parceiro, cada pessoa que tem nos procurado no particular, cada pessoa que tem de sobra ou que tem dividido o seu pão. Eu os abençoo para que seja multiplicado. Eu oro por todas as crianças que estão em situação de risco, por todas as famílias que estão, ó Deus, em momentos de dificuldade, sem recursos, sem emprego, sem possibilidades. Eu oro para que o Teu cuidado chegue até cada um, Pai. E eu oro por esse irmão, por essa irmã que vai receber essa palavra agora, para que possa experimentar o melhor do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Me mostre os teus altares e eu vou revelar o seu futuro. Me mostre os seus altares e eu te mostrarei o seu futuro. Uma das coisas que nós estamos com muito problema, e é a razão pela qual eu estou falando, que eu quis falar sobre essa live, é exatamente porque para muitas pessoas altar é apenas o templo, altar é apenas o púlpito, da onde vem a pregação, a liberação, a adoração. E, de fato, prefiro chamar a plataforma da igreja de altar do que de palco, porque ali é um lugar onde nós nos entregamos. Eu, particularmente, me entrego completamente. O nosso ministério de louvor, eu vejo quanto entrega, o ministério que coloca debaixo do propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você, hoje nós estamos vivendo num tempo que nós temos que entender que a nossa casa é um altar. A nossa casa é um altar. O meu coração é um altar da manifestação e da presença do Senhor Jesus. Então é importante a gente entender isso. O salmista no Salmo 84:3, ele diz assim: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que tranquiliza o nosso coração, o que traz esperança para a nossa vida, é quando nós encontramos os altares do Senhor. Agora é importante nós entendermos que esse tempo Deus realmente tem vindo e chacoalhar essa ideia de que altares são apenas os templos, os lugares de adoração. E é importante a gente entender que nós aprendemos na prática esses dias o que Jesus ensinou para a mulher samaritana, dizendo: não é nem em Jerusalém, não é nem em Samaria, não é nem aqui nem acolá, é chegada a hora, chegou o dia, o momento em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o altar sou eu, o templo sou eu. A Bíblia fala de muitos altares que foram construídos na Bíblia. Talvez o primeiro que foi mencionado foi quando Noé construiu o altar ao sair da arca para celebrar a Deus, sacrificar a Deus pela preservação da vida que Deus tinha feito. A palavra do Senhor também nos mostra que quando houve aquela confusão dos idiomas de Babel, a humanidade se espalhou por toda a terra e
houve sempre no coração do ser humano uma busca intensa por uma religiosidade, que estavam sempre conectadas muitas vezes com relação aos altares, mas na época aqui de Babel, o povo começou a ficar tateando como cegos na escuridão diante das situações, e aí as pessoas começaram a construir altares para os seus deuses. É interessante quando o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas e ele se depara com altares, muitos altares, milhares e milhares de altares. E aí Paulo chega com o propósito de pregar a respeito de um Deus vivo e verdadeiro. Ele diz: como que eu vou oferecer? Ele começa a pensar: como que eu vou oferecer o evangelho? Como que eu vou entrar? Qual o acesso que eu vou ter? Então ele começa a olhar ao seu redor e ver altar para todo tipo de Deus. Ele vê altar para o Deus que faz chover, para que Deus que faz parar a chuva, para o Deus que faz sorrir, para o Deus que... Ele vê todo tipo de altar. De repente ele olha e ele percebe um altar simples ali, mas naquele altar estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo, na sua sabedoria, na sua perspicácia, ele olha e ele começa a elogiar aos atenienses, ele começa a elogiar todos eles e diz assim: atenienses, gregos, helênicos, eu tenho visto vocês todos com a religiosidade incrível. Quantos deuses vocês têm, quantas religiões e tudo mais. E aí ele chama a atenção para eles, mas ele diz: eu estou aqui para apresentar o meu Deus, que vocês mesmos construíram aqui. Aqui está o altar ao meu Deus, o Deus desconhecido. E aí Paulo, a partir da figura de um altar, começa a apresentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele tem ali um acesso extraordinário ao coração de todos aqueles homens. Então a gente vai percebendo, queridos, que os altares, eles eram lugares, eram geografias, eram ambientes que as pessoas estabeleceram para ali estabelecer a sua adoração. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, e é a partir da experiência de Abraão que eu quero falar com você, me mostre os seus altares e eu vou revelar e mostrar o seu futuro. Nós vemos que os altares na vida de Abraão mudaram o destino e fizeram que ele pudesse alcançar a promessa. Os altares que você constrói, eles vão definir qual é o seu destino e qual é o seu futuro. Hoje nós vemos muitas pessoas que construíram, levantaram altares a Mamon, e eles estão vendo esse altar desmoronar, eles estão vendo dissolver à sua frente. Pessoas que colocaram a sua confiança no dinheiro, pessoas que colocaram a sua confiança na bolsa de valores, pessoas que achavam que toda a sua segurança, a sua alegria estava nos recursos, ou seja, construíram altares a Mamon. Eles estão vendo ruir esses altares. É por isso que eu quero dizer para você qual é o altar, o tipo de altar que você tem construído. Me mostre, me fale quais são os seus altares e eu vou dizer para você qual é o seu futuro. Porque altares fala de lugares de consagração a Deus. E é por isso que eu quero dizer para você, e eu quero reiterar aqui, que altares não são apenas lugares físicos. Aliás, no Novo Testamento, no tempo que nós estamos vivendo, na época da graça, os altares, eles não são lugares físicos. Os altares são posições que nós assumimos diante de Deus. Sabe, os altares também no passado dos homens e das mulheres de Deus não eram meramente um lugar fixo, mas eram posições que eles assumiram diante de Deus. Aqueles lugares ficavam marcados, porque Deus muitas vezes deixava, e o propósito dos altares no Antigo Testamento tinha muito a ver com um memorial. Deus deixava aquilo como um memorial, para que cada vez que a pessoa voltasse àquele lugar, olhasse para aquele lugar, lembrasse do Deus que tinha operado maravilhas. Quando nós falamos de altares, quando eu falo de altar, a minha mente logo vem a ideia de sacrifício, a minha mente logo vem a ideia de entrega e de um relacionamento com Deus.
ou com uma divindade, quem não serve a Deus. Mas no meu caso, quando eu falo de altares, eu estou realmente sempre conectado nesse entendimento que eu preciso prestar sempre o meu sacrifício, oferecer o meu corpo vivo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Sacrifício, entrega e relacionamento com Deus. Quando eu falo de altar, eu olho para a vida dos patriarcas e eu percebo que nos altares, nos que eles construíram, aqueles lugares foram de vital importância, porque ali eles apresentaram as suas decisões, os seus sacrifícios e as suas lágrimas. Ah, como é gostoso a saudade que eu tenho, e eu tenho eu tenho um pouquinho mais de oportunidade do que você, mas eu tenho ido à igreja em momentos de oração, os momentos que eu vou à igreja, eu dobro os meus joelhos ali diante do altar e eu derramo a minha alma do Senhor. Mas eu me lembro do último culto que eu estive com todos, quando no momento de uma canção eu pude me lançar diante de Deus. Que tremendo, minhas lágrimas sendo lançadas diante do Senhor, quanta cura emocional, quanto milagre na minha vida. Por isso eu quero dizer para você, quando nós estamos falando de altar, eu estou falando de aliança, de compromisso, de obediência. Então, me fale das suas decisões espirituais, me fale quais os sacrifícios que você tem feito pelo reino, me diga, me mostre, as suas lágrimas têm sido em que direção? Você tem chorado pelas suas angústias, suas dores, ou você tem chorado por almas, por vidas? Você tem chorado pelo seu pecado, em arrependimento diante do Senhor? Então, quando nós falamos de altar, nós estamos falando de aliança que está envolvido nesse processo de compromisso, de obediência, porque os altares têm muito pactos de sangue, alianças de sangue que foram derramadas por propósito, e eu quero que você entenda que quando eu estou falando de altar, eu estou falando com você sobre aliança, sobre compromisso e sobre a obediência envolvida nisso. A cada patriarca, a cada homem de Deus, a cada um de nós, Deus tem uma expectativa a respeito do que é que nós vamos apresentar diante do altar de Deus. Então cada um de nós somos convidados a edificar altares a Deus, porque é o momento, o lugar, o ambiente onde Deus fala conosco, onde Ele estabelece aliança conosco, onde as promessas do Senhor são reveladas, são relembradas, são manifestas diante de nós. Por isso, nós precisamos sempre entender que todas as vezes que eu dobro os meus joelhos diante de Deus, seja no meu quarto, na minha sala, seja na igreja, seja onde quer que eu esteja, eu estou ali edificando um altar. Quando eu começo a adorar a Deus, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu exponho a minha adoração, eu estou ali construindo o altar. Eu gosto muito dessa ideia de construir através da adoração um altar a Deus, porque diante do altar, é nesse momento que derramamos as nossas lágrimas, que nós depositamos a nossa confiança, nesses momentos que nós decidimos manter a nossa aliança com Deus e materializar a aliança através dos nossos dízimos, que é o símbolo dessa aliança que nós temos com Deus. É no altar que eu trago os meus dízimos e materializo aquilo que está no meu coração, a aliança que eu tenho, as minhas ofertas. É assim que eu mostro a minha gratidão. É no altar que muitas vezes eu tomo a decisão de voltar a obedecer a Deus e viver do propósito. Por isso eu quero dizer para você, altar é lugar que o amor de Deus se manifesta, a providência de Deus se manifesta, a graça de Deus se torna ainda mais abundante da nossa vida. E é por isso que os patriarcas, eles viveram construindo os seus altares. O que eu quero que você possa entender é que o que são altares? Presta atenção nisso. Isso é muito importante. Os altares são portais abertos no céu, do céu para a terra, que provocam milagres. Altares são portais abertos do céu na terra e que provocam milagres na nossa vida. Então, quando as coisas estiverem difíceis, como esse momento que você está vivendo hoje, quero chamar, você vem comigo aqui de novo. Quando as coisas estiverem difíceis, como estão hoje, quando as coisas estiverem complicadas na sua vida, eu quero dizer para você, levante um altar de adoração a Deus. Abraão deixou os
sua casa, sua terra, sua parentela, sua cultura, sua geografia, os ídolos da família, o jeito de pensar, o jeito de fazer, e ele seguiu numa caminhada. E eu podia falar muitas coisas aqui, mas nessa jornada de Abraão, de Ur dos Caldeus até Canaã, o lugar onde Deus estava levando para que ele pudesse se estabelecer, você vai ver lá de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até Gênesis 17, você vai ver a história de Abraão. E aqui tem uma ideia bem clara de 4 altares que Abraão construiu, que mudaram a sua história. 4 altares que Abraão construiu, que mudaram o seu destino. 4 lugares, 4 altares que Abraão construiu, que fizeram com que o seu futuro fosse um futuro de graça. Porque Abraão deixou a sua casa, deixou os deuses, os falsos deuses, para conhecer o verdadeiro Deus. E aí ele, que junto com a sua família sacrificava outros deuses, agora ele precisa construir um novo altar, ele precisa construir novos altares, porque ele tem um único Deus, um Deus vivo e poderoso que faz promessas sobre a sua vida. O primeiro altar que Abraão construiu foi o altar de Siquém, que é o altar da adoração, o altar da promessa. Lá no capítulo 12, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente eu darei essa terra, e ali ele edificou um altar ao Deus que lhe aparecia. Presta atenção, a motivação de Abraão em construir o primeiro altar a Deus foi de levantar uma adoração ao Deus que lhe apareceu, ao Deus que lhe fez promessa, ao Deus que diz: eu vou te dar essa terra. Esse foi o primeiro altar que Abraão construiu e que mudou o seu destino, mudou a sua vida. Esse é um tempo que Deus tem te dado para você parar e construir um altar de adoração ao Deus que te salvou, ao Deus que cuida de você, ao Deus que supre as suas necessidades, ao Deus que te ama, ao Deus que faz promessas sobre a sua vida. Você recebe, você pode receber isso na sua vida. O segundo altar que Abraão construiu na sua jornada, desde que ele saiu da casa dos seus pais até chegar à terra da promessa, é exatamente o altar de Betel. Quando você olha o altar de Betel em Gênesis capítulo 12, versículo 8, em Betel nada mais é do que o altar da comunhão. Ele constrói o altar da adoração e ele constrói o altar da comunhão. O versículo 8 do capítulo 12 de Gênesis diz: e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel e armou ali sua tenda, e tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Betel significa casa de Deus, a própria casa de Deus. Agora 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o que é que diz para nós? E não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito habita em vocês. Versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz que não é de nós mesmos, nós não somos de nós mesmos, mas nós somos participantes. É o Espírito Santo que habita em nós. Então nós podemos perceber que Abraão, ele construiu esse altar, depois ele teve um momento que ele se afastou da comunhão, foi parar no Egito, e essa é uma outra história, porque muitas pessoas às vezes se afastam da comunhão e vão para o mundo, e aí entram numa rota de fracasso. Mas Deus é um Deus da segunda chance, da segunda oportunidade, e hoje eu quero dizer para você, se você se afastou da comunhão, e agora que você está vendo esse momento, e está desesperado, dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu quero confessar o pecado de ter ido passear no Egito, de não ter confiado no Senhor. Esse não é um tempo de você ir para o Egito buscar recursos, esse não é um tempo de você negociar a sua fé, negociar o seu caráter, negociar o seu princípio. Esse é um tempo de você permanecer firme em Deus. Por que Abraão foi para o Egito? Porque ele de repente teve dúvidas de que Deus poderia suprir a sua necessidade
necessidade, ele foi procurar abrigo com o faraó, mas quando ele percebeu que ele tinha cometido um grande erro, ele decidiu voltar para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Ele voltou para Betel, o lugar onde a princípio esteve a sua tenda, onde ele construiu um altar, e ali ele invocou novamente o nome do Senhor, e o Senhor o recebeu novamente. Terceiro e penúltimo altar, o altar de Hebron. Hebron é o altar do recomeço respaldado pela promessa, o lugar onde todos nós precisamos recomeçar. Como eu quero voltar para Hebron, como eu quero recomeçar de novo, como é importante isso. A Bíblia diz em Gênesis 13:18, e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Isso aconteceu depois que Abrão separou de Ló. Isso depois de fracasso no relacionamento, de situações. Eu quero dizer para você, preste atenção nisso. A graça de Deus, ela traz para nós o entendimento que não há pecados e fracassos ou quedas que, quando confessados, sejam maiores do que a misericórdia de Deus. Não importa se você fracassou, se você errou, se você caiu, não há pecados, fracassos e quedas que, quando confessados, sejam maiores do que a misericórdia de Deus. É por isso que o Senhor reafirmou a promessa a Abraão em Gênesis 13:14, quando ele se separou de Ló, quando ele voltou para o Senhor e quando ele fez do Senhor a sua única base de sustento e de segurança sobre a sua vida. Eu quero terminar essa reflexão falando sobre o quarto altar de Abraão. Me mostre os seus altares e eu vou revelar o seu futuro. Me mostre os seus altares e eu vou mostrar para você o seu futuro. O quarto altar de Abraão foi o altar de Moriá. Moriá, a gente resume ao altar da provação. Talvez todos nós estamos exatamente nesse momento da nossa vida. Gênesis 22:9 diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um lugar, um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou o seu filho Isaque, e deitou no altar em cima da lenha. Gênesis 22:9. Essa é uma das passagens bíblicas que eu não consigo ler sem que o meu coração se quebrante. Eu não consigo ler sem pensar do que é um pai pegar o seu filho, seu único filho, e em obediência a Deus, construir um altar em cima do monte, e é o altar da provação, e ali ele ter essa prova da sua fé. O último e mais impactante altar da vida de Abraão marca esse que foi um momento crucial, em que Abraão teria que provar para Deus realmente que ele era capaz de devolver o filho da promessa para Deus. Ele tinha uma promessa de que em Isaque toda a sua descendência seria chamada. Mas agora, diante da provação, Deus pede Isaque e com certeza o coração apertado, o coração quebrantado de Abraão, mas ele decide entregar a Deus. E a palavra do Senhor diz que Abraão, naquele momento, levantou os seus olhos e ao ver o milagre de Deus na sua vida, porque a palavra era essa: eu creio no Deus que mesmo que ele tivesse sacrificado Isaque, pudesse chamar de volta dos mortos e ressuscitar Isaque. Quando ele fez essa declaração que a sua fé era capaz de crer no Deus não só que faz promessas, mas que cumpre as promessas, mas um Deus que é capaz de mover pelo poderoso mover da ressurreição. Então Abraão levanta os olhos e vê quando os seus olhos, vem um carneiro por trás dele, travado pelas pontas do mato, e ali naquele lugar, no altar da provação, no lugar da provação, ele grita, triunfalmente celebra e diz: Jeová Jireh, o Deus provedor, o Senhor proverá. Até hoje é dito: no monte do Senhor ele proverá. É isso que eu quero dizer para você. Não baixe a guarda. Nesse momento da sua aprovação,
Continue fiel ao que Deus tem te pedido, ao que Deus tem te dito, ao que Deus tem para a sua vida. Eu quero terminar dizendo para você, eu queria que você pudesse, aí onde você está agora, fechar-se os seus olhos por um momento, e você pudesse comigo receber essa palavra sobre a sua vida. E a palavra de Deus para você hoje é: se você tem levantado o altar de adoração e da promessa, demônios serão expulsos, vitórias surgirão e o favor de Deus lhe alcançará. Se você tem levantado um altar de comunhão através do discipulado, da oração, dos relacionamentos com Deus e com os homens, você tocará o coração de Deus e alcançará o amor de Deus e dos homens. Se você tem levantado um altar de recomeço, mesmo que em meio às suas falhas, às suas quedas, respaldado pela promessa de Deus, eu profetizo sobre a sua vida hoje. A graça e a misericórdia do Senhor vão te alcançar e o Senhor vai te levar novamente ao triunfo. Por isso que se você tem levantado o altar de fé, mesmo em meio da provação, eu profetizo: Jeová Jireh te alcança. Jeová Jireh te alcança. Se você crê nisso, diga isso para o Senhor hoje, e Ele vai manifestar sobre a sua vida, sobre o seu coração. O que é que Deus tem pedido? Qual é o teu Isaac? O que é que nesse tempo você precisa refletir e entregar diante do altar do Senhor? Abraão entregou o Isaac. Deus proveu o cordeiro. Deus trouxe o milagre. Deus trouxe o favor. Porque, como diz o pastor Elias Caetano, o Deus que nos dá vida, Ele tem direito de pedir o que quiser de nós. O Deus que te dá vida, Ele tem direito de pedir o que Ele quer de você. Vamos orar? Espírito Santo, eu estou cheio da Tua presença, cheio da Tua graça. Espírito Santo, hoje nós falamos sobre construção de altares. Hoje nós falamos sobre viver segundo esse propósito de que o Senhor tem na nossa vida. Eu quero levantar um altar de adoração ao Teu nome nessa noite. Eu quero levantar um altar de comunhão com a presença doce do Espírito Santo, e eu quero que o altar da comunhão permaneça levantado através do discipulado, dos relacionamentos com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, com aqueles que fazem parte da família da fé e da nossa família. Eu quero agora, Espírito Santo, dizer a respeito dessa pessoa que está construindo um altar de um recomeço espiritual, um recomeço no casamento, um recomeço nos negócios, um recomeço nas finanças. Ó Senhor, eu quero orar agora para que Tu estejas trazendo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Eu quero declarar, ó Deus, que o triunfo vai honrar o Teu nome, o triunfo, a vitória de cada um de nós vai honrar o Teu nome e viver debaixo do Teu propósito. Senhor, nós estamos nesse tempo construindo um altar em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a coisas difíceis na nossa vida. É um altar da provação, como Abraão teve o seu altar de provação, mas o Senhor deu para ele o escape, a saída, o milagre. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que em meio a essa provação, o milagre chega nessa casa, o milagre chega nessa vida, o milagre chega nesse negócio agora, o milagre chega nessa igreja, nessa família, nesse casamento. Sim, Jeová Jireh, Deus provedor, venha prover aquilo que está faltando, suprir cada uma das necessidades, conforme o apóstolo Paulo libera sobre nós, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar conosco. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Se essa palavra serviu e abençoou você, compartilhe com outras pessoas, porque ela vai abençoar muitas vidas também. Me mostre os teus altares e eu lhe mostrarei o seu futuro. Um beijo no seu coração, do seu pastor e amigo Elian Caetano. Sou pastor da Comunidade Renovada de Pinhais. Nós não estamos nos reunindo nesse templo, mas o nosso templo sede fica ali na Avenida Iraí 1872, no Jardim Veisópolis, em Pinhais.
Um beijo no coração de cada uma das ovelhas, de cada um dos amigos, de cada um que pôde participar dessa live aí. Que Deus abençoe você e que o milagre seja abundante na sua vida. Eu recomendo você que viu essa live ao vivo, que ouça de novo essa ministração quietinho, com fone de ouvido no seu quarto, e você possa receber esse impacto de Deus na sua vida, no seu coração. Amanhã tem mais Rompendo em Fé. Amanhã é Rompendo em Fé, um momento de milagre, de favor, de cuidar de Deus, 19h30 aqui. E amanhã nós teremos as diretrizes sobre como serão os próximos dias. Domingo é Santa Ceia e nós teremos reuniões para definir como serão os próximos dias com relação às nossas reuniões, ok? Fique atento aí e acompanhe-nos nas redes sociais, nos ajude, nós precisamos de mais pessoas com relação ao YouTube, pessoas a se inscreverem no nosso canal do YouTube, CRP Church, né? Você vai lá e se inscreve, coloca lá no sininho, convida outras pessoas também, nós precisamos chegar a 1000 inscritos para que a gente possa transmitir online também pelo YouTube. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. Nos ajude aí. E curta a página da Comunidade Renovada de Pinhais, curta e esteja aí atento a tudo que Deus tem para nós nesses dias. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.